Olá, estamos iniciando mais um programa, Momentos de Sabedoria. Como sempre, com as turbinas do coração aquecidas, porque estamos vivenciando esses instantes desafiadores e nós temos resposta para tudo isso, que é o mais importante, porque é difícil nós estarmos como estamos hoje aqui no Brasil, como que num beco sem saída, não é assim que fala na linguagem popular? Então, mas tem saída. E o beco vai se abrir e surgirão novos horizontes. Não se desespere. Não jogue fora todos esses anos de renúncia, de dedicação, não é? Porque esse é aquele momento que ia apertar mesmo, onde até os escolhidos esfriariam na fé e na caridade, que é o pior. Isso são palavras do Cristo. Eu estou aqui em nome do Cristo, numa visão da sua sabedoria ampliada pelo Consolador, que é a doutrina dos Espíritos. Jesus hoje, para nós espíritas, para aqueles que realmente construiu a sua convicção sobre a natureza ampla da vida, com certeza, o Cristo é o norte. Então, gente, veja que ele estava vivendo num momento que tinha tudo de abominável. Tinha a escravidão, não é? E ele nunca se indispôs com a escravidão. Porque é óbvio, Jesus, conhecedor da natureza ampla, profunda do ser humano, ele sabia que naquela época a escravidão ainda era um escândalo necessário, onde muitos espíritos reencarnavam submetidos à escravidão para conquistar a humildade e crescer em sentimentos legítimos, de renúncia, de dedicação, e muitos se santificaram na escravidão. Não apenas naquela escravidão do tempo de Jesus, mas tivemos, mesmo aqui no nosso querido Brasil, a escravidão dos nossos irmãos negros, não é? Que realmente viveram momentos difíceis, mas em contrapartida, quantos se santificaram, não é? Renunciando a si mesmo, não é? Trabalhando sem qualquer recompensa a não ser o alimento, não é? E se tornaram pessoas boas apesar de tudo. Então, muitas vezes, essa condição de escravo, como muitos passaram nas várias etapas da escravidão na Terra, foi para quase todos uma bendita escola para vergar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que muitos de nós alimentamos com muita ênfase durante muitas encarnações, não é? Vocês estão lembrados, na história, o xerife do rei. O que podia fazer aquele povo? Se era o xerife quem dava as leis, dizia o que podia, não podia. E as leis não alcançavam os xerifes, os condes, os lordes. Vocês estão entendendo, gente? Parece que é a mesma história que estamos vivendo hoje. Só mudou o cenário, os títulos. Mas onde estão os xerifes do rei? Estão aí, amparados por uma lei torpe, não é? Que separa as condições do ser humano. Então, gente, o que estamos aprendendo com isso? É agora que entra a questão. Por que estamos vivendo isso?
Porque nós fomos, talvez, uma grande maioria dos brasileiros, os xerifes, os donos de propriedades, que não eram donos apenas da propriedade, mas também das famílias que serviam a propriedade, não é? Eram donos das filhas. Gente, a história está aí. Ou será que você ainda tem dúvidas e acha que a vida começa no berço e termina no túmulo? Se assim fosse, não teria lógica você ser bom. Se assim fosse, não podíamos nem crer na justiça divina e até mesmo na sua existência. Então, gente, hoje nós precisamos do raciocínio. Por isso que a doutrina dos espíritos tem como princípio a fé raciocinada. Por quê? Analisando, não é, a reencarnação, nós vamos encontrar aí a expressão máxima da justiça, que não nos pune para sofrermos eternamente, como muitos acreditam, mas também não nos perdoam. As leis divinas nos corrigem. E a cada encarnação nós retornamos com o nosso currículo. E vamos viver a expiação e a prova, que se fizer necessária para a nossa evolução. E a nossa expiação agora, talvez seja essa, não é? A gente sabe que as crises têm uma certa conotação. Para muitos pode estar até bom. Mas nós não temos que pensar para muitos. Nós temos que pensar para todos. Então, muitas vezes, nós elegemos os nossos políticos pensando nos grupos a qual pertencemos. Não é? Cada qual buscando o seu próprio interesse. E é por isso que esbarramos na grande desilusão, porque o nosso voto também é interesseiro. E isso nos dá, assim, até para entendermos por que ainda vamos sofrer mais um pouco com esse tipo de realidade que estamos vivendo no nosso Brasil amado. Vai passar? Vai. Mas vamos tirar bom proveito. Não é? Não vamos viver dia e noite amaldiçoando, rogando pragas. Tem muitos que merecem, né? Receber esse magnetismo negativo, não tenha dúvida. Mas acontece que quem roga pragas, quem amaldiçoa, é que nem aquela pessoa, né, que nem tem uma historinha. A pessoa fica tirando carvão no outro, não é? E quando vai ver já está preto de tanto pó de carvão. Então, quer dizer, o magnetismo que nós mandamos pode até atingir e criar um certo desconforto para essas criaturas, né? Que ninguém sabe o sono deles como é que é. Mas temos que parar por isso, porque reflete em nós mesmos, assim como o carvão que suja aquele que atira carvão nos outros. Então, gente, não é que é uma aceitação passiva, doentia, não. Se amanhã houver uma convocação de irmos para a rua, reclamar, pleitear alguma coisa, nós vamos, nós espíritas devemos ir. Não sou contra essas manifestações, porque aí seria até uma omissão da nossa parte. Mas, enquanto pudermos, não é, sobrevivermos a esse colapso que ocorreu no nosso país, vamos nos manter espíritas. Ou seja, vivenciar a nossa compreensão espírita. Assim como Jesus
não atacou a escravidão? Não é? Não atacou Roma, que subjugava o seu povo. Tudo isso estava dentro das provações e dos resgates do seu povo. Mas veja que ele não foi omisso em função disso. Porque o maior de todos os males que até hoje atinge a humanidade, em todos os recantos do mundo, é a hipocrisia. Ele se levantou e levantou sua voz contra a hipocrisia, o engodo, a mentira, não é? Fez as ruas a sua igreja, fez das ruas a sua igreja. E o ser humano, os seus irmãos, fez o altar. Gente, vamos aprender com esse nosso irmão mais velho. Hoje seguir Jesus não tem nada a ver com religião. Tem a ver com sabedoria, com inteligência, gente. Não é? Ou vocês ainda, que estão na doutrina espírita, acreditam que seguir o Cristo é ficar se curvando em oblações, não é? Adorações, preces intermináveis. Jesus quer você ativo, semeando o bem à tua volta. E o próprio bem, porque no final todo bem que nós fazemos se reverte no nosso próprio bem. Assim como o mal que nós fazemos se reverte no nosso próprio mal. Então, vamos entender o trabalho do Cristo, a sua finalidade. Veja que ele não foi procurar para compor, não é? O conjunto dos seus apóstolos no meio das riquezas. Procurou pessoas humildes, aptas a compreendê-lo. Não é? Pedro era rude, pescador. Mateus era cobrador de impostos. Gente, vamos entender Jesus como ele é. E isso só nos fará muito bem. Amar, perdoar e servir é a grande tarefa do ser humano neste mundo. Isso quer dizer, para aqueles que realmente buscam a felicidade, a verdadeira felicidade e a verdadeira riqueza, não é? Nós vamos para o intervalo, eu já volto com vocês, tá bom? Problemas de coluna, estresse, fibromialgia, massagem psicossomática. Retornamos. E ainda com as turbinas do coração aquecidas. E muito. Gente. É como eu digo sempre. É uma alegria estar aqui. Podendo falar sobre essas riquezas espirituais que estão à nossa espera.
Somos herdeiros do Pai, gente. O que é que estamos esperando? Muda, experimente. Muitos me perguntam, seu Nelson, o que eu devo fazer para ser espírita? Ora, você para ser espírita precisa primeiro conhecer as leis naturais da vida, que já na primeira leitura do Livro dos Espíritos você já vai saber com fartura, não é? Você vai saber muitas coisas sobre quem você é, o que estamos fazendo aqui, não é? Você compreendendo a essência, você vai sentir em você mesmo uma responsabilidade inerente ao conhecimento adquirido. Você vai perceber que depende de você exercer as mudanças que tornará você uma pessoa de bem, um espírita de verdade. Agora, tem muitos que confundem. Mas, seu Nelson, me falaram para mim ser espírita, eu tenho que ir no centro, eu tenho que fazer os cursos. Ora, depende de cada um. Se você quer participar do centro, você gosta das reuniões de um centro espírita, aí você vai para lá, se submete às regras, à disciplina, não é? Agora, os cursos, eles vão valer para você enquanto você estiver em determinado centro onde você fez o tal do aprendizado. Só que aí, se você mudar de bairro e for para um outro centro, você vai ter que fazer o mesmo curso novamente. Então veja que existe algo contraditório nisso. Então é por isso que muitas vezes, né, eu oriento as pessoas, antes de mais nada, ler as obras básicas. Você descobriu a essência, o simples do Espiritismo. Você não precisa ser um grande conhecedor, não é, da filosofia espírita. Basta você compreender as responsabilidades que essa realidade acaba impondo às nossas consciências. Gente, eu não posso fazer mais isso, porque aí eu vou estar entrando numa lei que vai me prejudicar amanhã. Vocês estão entendendo? Você passa a ser uma pessoa lúcida na vida. Porque se tornar um espírita não é seguir dogmas de instituições, esta ou aquela. É seguir a tua consciência, a qual você deve alinhavar nos passos do Cristo, para educar as tuas ações e as tuas reações. Ser espírita é se tornar um homem de bem. Gente, não depende de religião nenhuma você alcançar um plano espiritual superior. Depende de você, das tuas atitudes. É isso que você vai compreender com o Espiritismo, que facilita a tua ascensão e a tua jornada evolutiva. Vocês estão entendendo? Mesmo que você nem conheça o Espiritismo, nunca, ou adentre em qualquer religião, mas se você for uma pessoa de bem, você está com o teu status espiritual garantido. A tua riqueza já está intrínseca à tua alma. Você adquiriu virtudes, que é a grande riqueza do ser humano. Uma vez, é uma historinha de pessoas que iam levar alimento para aqueles que estão na calçada, como eu fiz muitos anos, mas é um grupo que narrou um acontecimento muito interessante, né? Lembrou até uma parábola do Evangelho. Eles estavam servindo as pessoas e tinha, num dos locais onde eles pararam, tinha uma mulher muito doente, febril,
E eles pararam os carros que ia passando, não é? Pararam uma pessoa falou, eu não posso, eu tenho compromisso, eu estou indo para o centro espírita, eu não posso. Pega outro. E aí veio uma perua e parou. E ele falou, olha, tem uma senhora aqui, nós precisamos levar para o pronto-socorro. Onde está a mulher? Já desceu, foi lá, pegou a mulher junto com outra, puseram na perua e lá se foi ele para o pronto-socorro. E aí o rapaz que foi junto perguntou para ele, qual é a sua religião? Ele falou, eu não tenho religião, eu não acredito em Deus. Ué, e como é que o senhor está prestando um socorro? Ora, não é meu irmão? Nós não temos que nos socorrer uns aos outros? Para isso eu não preciso ter religião e nem acreditar em Deus. Eu sinto essa obrigação dentro de mim. Estão entendendo, gente? Isso lembrou bem aquela parábola daquela criatura que foi vítima dos salteadores, né? Estava ferido às margens da estrada. E por ali passaram alguns personagens. Um fariseu, né, o doutor da lei, o sacerdote do templo, e de repente, não é? Eles passam ao largo e não socorrem. Passou o fariseu, o doutor da lei, o sacerdote, e não socorreram aquela criatura. E aí veio um samaritano que socorreu aquela criatura caída, aquele irmão caído, tratou as suas feridas e ainda o levou até uma estalagem e ali pagou para que ele pudesse ficar até se recuperar. Agora, vejam bem, samaritano, para o povo naquela época, Israel, era uma tribo de renegados, sem valor, sem qualquer reconhecimento. Era como se fosse um pária. E de repente foi esse pária que se tornou o irmão mais próximo daquele homem caído. Então, gente, veja que Jesus usou os personagens certos para mostrar que o homem de bem não se torna homem de bem apenas por um título de religião ou qualquer outro título, mas sim pelas suas atitudes caridosas para com seu semelhante. E quando eu falo em atitudes caridosas, gente, eu não falo apenas, não é, em distribuir bens, roupas, alimentos. Principalmente uma atitude como essa do samaritano, não é? Ele deu, além dos seus recursos, ele deu o seu carinho, ele deu a sua atenção, ele cuidou daquela criatura ferida. Aí é que está a caridade, quando nós nos damos em favor de alguém, damos do nosso tempo. Eu lembro que o Chico, uma vez vinha caminhando pela calçada e ali estava um rapaz que vivia nas esquinas fazendo discurso, falava da vida de todo mundo. E o Chico aquele dia não estava com paciência para parar e ficar ouvindo o rapaz falar qualquer coisa. Então ele passou assim, meio à distância, fingindo que não via o rapaz. Lá na frente, Emmanuel falou para o Chico, falou, Chico, volta. Volta e cumprimenta o rapaz. E o Chico, todo constrangido, voltou. E quando estava chegando perto do rapaz, o rapaz falou, voltou, né, Chico? Eu já achei que você estava ficando muito importante.
para vir falar comigo. Vocês entenderam, gente? Como vale a pena, às vezes, você praticar a caridade? Por que Emmanuel pediu que ele voltasse? Não é para ser considerado bonzinho. Aquela atitude dele voltar e cumprimentar evitou que aquele irmão que o havia visto passasse a vibrar contra o Chico e até fazer discursos contra o Chico. Então Emmanuel ali quis preservar o Chico, numa atitude do próprio Chico. Então veja que nós não precisamos de um mentor para nos preservar de algo que pode nos causar constrangimento. É só mudarmos as nossas atitudes. Se o Chico tivesse parado, dado alguma atenção para o moço, o Emmanuel não ia mandar voltar, não é? Então, gente, quem tem que mandar nós voltarmos é a nossa consciência. Aí você já é um espírita. Mesmo que às vezes você queira desviar. Mas se a tua consciência, né? Volta que é melhor. Às vezes você vai se livrar de um mal muito maior. Aí, como o Chico, né? Não tenha nem dúvida. Então, às vezes nós, em procura de um certo conforto, acabamos construindo o desconforto. Não é verdade? Então, gente, como é bom você poder ouvir alguém em aflição. Muitos falam, mas aquela pessoa é chata, é cansativa. É. Eu, muitas vezes, atendendo, no atendimento fraterno, meu Deus, eu pedia muita força, porque às vezes a criatura estava num estado e você tinha que ouvir, é óbvio, é o teu trabalho, você está aí para isso, você não se propôs. E quantas vezes, não é? Aquilo chegava até sobrecarregar um magnetismo pesado. A pessoa revoltada, ela vai longe com as suas mágoas. Mas é um bem tão grande que se faz que vale a pena o sacrifício, não é? Então está aí, gente. É difícil, mas não é impossível. Então, um beijão no teu coração. Aliás, no coração de todos vocês que me sintonizaram no dia de hoje. Estamos aí, chegando o Natal. Beijão, então, no coração de todos e até o próximo programa.